Então, pessoal, nessa aula a gente vai ver um pouco sobre um episódio muito importante na história do nosso estado, também do nosso país, que foi a Batalha do Monte das Tabocas. Esse conflito armado que se deu no dia 3 de agosto de 1645. Para isso, a gente vai entender todo o contexto que está em volta desse conflito armado que se deu na então capitania de Pernambuco no período colonial, onde hoje encontra-se a cidade de Vitória de Santo Antão. Eu comecei essa apresentação apontando uma frase que ela é muito simbólica e ela apresenta uma visão geral sobre o que foi esse evento. Ela diz assim: a sorte da nossa causa depende deste primeiro combate. Essa frase teria sido dita por João Fernandes Vieira, um dos principais líderes desse conflito, que a gente vai ver um pouco mais à frente sobre quem ele foi e o papel que desempenhou. Mas por que eu trouxe essa frase? Para que vocês compreendam a importância, mesmo não aparecendo nos livros de história, desse evento para o desfecho do que foi a expulsão dos holandeses do território da então capitania de Pernambuco, lá no século XVII. Então, a partir de agora, eu vou convidar vocês para que a gente veja e entenda o que foi a Batalha do Monte das Tabocas e como ela surge, se desenvolve, quais os acontecimentos a influenciam. Então, tudo isso, a partir de agora, a gente vai ver para entender um pouquinho mais sobre como a história não se dá de forma factual, de forma partida. A história se dá de forma homogênea, ela se dá de forma entrelaçada. Então, o que foi a Batalha do Monte das Tabocas? Em síntese, ou seja, resumindo, foi um conflito armado entre holandeses e luso-brasileiros. Professora, no caso, não foram brasileiros? Sim, olha, nesse momento aí, pleno período colonial, não existia um país, não, o Brasil era colônia de Portugal. Então, os seus habitantes não eram brasileiros, e sim luso-brasileiros, porque eles eram também, eles faziam parte, o território fazia parte do território português. Também não eram holandeses, os holandeses faziam parte dos Países Baixos. Então, os povos dos Países Baixos ao desencadear esse conflito armado lá no século XVII, tiveram no Monte das Tabocas, em Vitória de Santo Antão, sua primeira derrota. Então, o que foi a Batalha do Monte das Tabocas, a gente pode resumir e dizer que foi um embate que se deu nessa região onde hoje encontra-se a cidade de Vitória de Santo Antão, na zona da Mata Sul de Pernambuco, e que esteve atrelado a uma série de fatores que tem início lá no século XVI, através de disputas políticas entre alguns países da Europa, entre eles Holanda, nos Países Baixos, Portugal, Espanha, entre outros. Mas, em síntese, é isso, pessoal. Foi um conflito, ou seja, uma disputa armada entre os holandeses e os povos aqui que viviam na colônia. Observem que foi em 1645, pouco tempo depois de que a cidade de Vitória de Santo Antão havia sido fundada. Então, ela passa a existir a partir de 1626, quando Diogo de Braga chega aqui nessa localidade e fixa-se com os seus familiares, e pouco tempo depois, através de uma série de questões, ela é palco desse evento que marcou política, historicamente, a sua história. O contexto histórico que está ligado à Batalha do Monte das Tabocas inicia-se, no entanto, muito antes. Vejam só,
Em 1578, quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morre na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, ele não deixa um herdeiro. E isso influencia diretamente em como o reino de Portugal vai ser governado. Então, a partir dessa disputa pelo trono português, o seu parente em linhagem direta mais próximo era o rei Felipe II da Espanha. Então, o seu primo, ao assumir o trono português, ele também vai unir as coroas da Espanha e de Portugal. Vale salientar, só lembrando que a União Ibérica, que vai de 1580 a 1630, é um evento que se dá em decorrência da morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, e por ele não ter deixado nenhum herdeiro, e logo o parente em linha próxima, em linha direta mais próxima, era o rei da Espanha. Então, essa união entre as coroas de Espanha e Portugal influenciou nas disputas entre Portugal, Espanha e os Países Baixos. Então, observem que o que vai acontecer em 1645 aqui em Vitória é resultado direto desses acontecimentos, muito tempo antes. Porque o que é que a União Ibérica vai fazer? Portugal tinha relações boas com os Países Baixos, tanto que os Países Baixos, no caso Espanha, no caso a Holanda, já participava na confecção do açúcar e produção do açúcar. Então, como os Países Baixos vinham de disputas com a Espanha pela sua emancipação, quando se dá a União Ibérica, o que é que a Espanha vai fazer? Atrapalhar os planos de independência ou tentar prejudicar os planos de independência holandês. Então, observem que essas disputas políticas já vêm sendo minadas ou sendo criadas há muito tempo. Agora, um dos outros pontos que a União Ibérica ocasionou foi o fim do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo em duas partes, entre Portugal e Espanha, e que agora não seria mais necessário. Logo, como resultado dessa união, a introdução para dentro do território onde hoje compreende-se o Brasil, no caso, onde era a colônia brasileira, a colônia portuguesa, se deu de forma muito mais rápida, de forma muito mais eficiente. Então, o fim do Tratado de Tordesilhas é uma consequência da União Ibérica, assim como as invasões holandesas, como aí eu falei para vocês até há pouco. Quando acontece a União Ibérica, todas as desavenças entre Espanha e Países Baixos passam a ser também tomadas por Portugal, ou seja, os tratados de amizade e comércio que existiam anteriormente passa a ser, tem uma quebra, já que as disputas pela emancipação dos Países Baixos implicava nos interesses espanhóis. Então, as invasões holandesas, que eu vou falar a partir do slide seguinte, ela se dá a partir de 1630 e vai até 1654, quando há a expulsão definitiva desses povos aqui da capitania de Pernambuco. As invasões holandesas em Pernambuco se dá no período de 1630 até 1654, quando há a expulsão ou rendição total dos holandeses na Campina do Taborda. Ainda dentro desse contexto, para a gente entender o que foram as invasões holandesas, é por bem sinalizar que, assim como as desavenças entre a Espanha, entre Países Baixos e, consequentemente, após a União Ibérica, entre Portugal, ela se dá anterior ao período em que eles estiveram
no poder aqui em Pernambuco. Em 1598, os holandeses já invadiram a Baía de Guanabara, não tendo sucesso. Um pouco mais à frente, acho que 1621, eles criam a Companhia das Índias Ocidentais, aproximadamente aí no início de 1620, 1621, coisa assim. Eles criam a Companhia das Índias Ocidentais com o interesse de restabelecer o monopólio que eles tinham na produção do açúcar e criar uma colônia com vista nesse tipo de comércio. Em 1624, eles invadem a Baía de Todos os Santos. Eles invadem Salvador, mas não tendo sucesso, eles têm que recuar. Em 1630, eles veem a fragilidade, eles estudam a fragilidade do território pernambucano e resolvem fazer essa invasão, obtendo sucesso. Então, observem por essa linha cronológica que a invasão dos holandeses não se deu como coisa em curso, não se deu assim, ó, por acaso. Eles já chegaram no século XVII, em 1630, e conseguiram. Não, eles já vinham de um longo processo de mais de 30 anos, ó, tentando invadir e tomar esse comércio que era valiosíssimo, que era o comércio do açúcar, pessoal. Então, o período holandês vai de 1630 a 1654, ele marca uma grande evolução na organização política, social, arquitetônica aqui da capitania de Pernambuco. É por bem lembrar um detalhe. Vejam só, de 1630 até 1640, esse domínio holandês, ele sofreu resistência. No entanto, com a chegada do conde Maurício de Nassau para administrar, que não era holandês, viu, pessoal? Era alemão, mas trabalhava para a Companhia das Índias Ocidentais. Com a chegada de Nassau, houve um certo período de estabilidade. Por quê? Porque Nassau tinha como administrador, ele conseguia tratar os interesses tanto da companhia quanto dos senhores, de modo que havia uma possibilidade de convivência pacífica. Ou seja, eles não precisavam mais estar disputando o território, já que os interesses dos dois estavam sendo correspondidos. Então, de 1640 até 1654, ou um pouco menos, quando se dá a volta de Nassau, o retorno de Nassau à Europa, as questões relacionadas à convivência entre lusos brasileiros e holandeses se deu de forma mais amistosa. Isso é importante salientar porque, segundo alguns historiadores, é um dos pontos ou entraves que desencadeou definitivamente ou de forma incisiva essa restauração pernambucana, que é o que a gente vai olhar nesse slide agora. E o que foi, professora, o período da restauração pernambucana? Seria o período em que os lusos brasileiros começam a reivindicar pelo direito à terra e pela expulsão dos holandeses aqui do Nordeste do Brasil. Então, a restauração pernambucana, quando a gente vai estudar, ela vai apontar que se dá de 1630 a 1654, abrindo esse parêntese para mostrar que houveram confrontos diretos e que através desses confrontos é que se deu a expulsão dos holandeses da capitania de Pernambuco. Então, restauração pernambucana, pessoal, é a expulsão, é a retomada do território da capitania de Pernambuco pelos lusos brasileiros, ok? Aqui eu trouxe alguns personagens que são importantes frisarmos ou apresentarmos para compreensão do que foi
esse evento. Então, João Fernandes Vieira, por exemplo, ele é um dos principais personagens. Por quê? Porque ele foi um dos senhores de engenho que se opôs a esse domínio. Mas é por bem lembrar que essa oposição dele se dá através dos interesses dele que não era mais correspondido. Então, não apenas, e por isso que a história ela é interpretativa e não decorativa, é por bem a gente interpretar os fatos, a intenção por trás do João Fernandes Vieira, assim como de outros senhores de engenho, não era apenas a tomada do território como aquele amor nativista, era também uma necessidade, tendo em vista que ele, assim como outros senhores de engenho, devia muito aos holandeses. E após a ida de Nassau, o retorno de Nassau para a Europa, eles passaram a ser cobrados e pagar empréstimos, juros muito altos. Então, observem que todo esse conflito que desencadeou em 1645, aqui em Vitória, no Monte das Tabocas, e termina lá na Campina do Taborda, em 1654, ele tem, sobretudo, um caráter de interesse econômico por trás. A gente não pode ser ingênuo de pensar que os interesses eram apenas de amor à terra natal, certo? Também eram interesses próprios. Outro personagem importante que a gente pode citar é André Vidal de Negreiros. Ele é importante porque dentro desse conflito armado, ele participou de todas as fases e mobilizou as tropas, tendo em vista o conhecimento que ele tinha da região para ajudar na expulsão dos holandeses. E ele já vinha com esse conhecimento desde a invasão da Bahia, da Bahia de Todos os Santos, lá em 1624. Então, observem que ele desempenha um papel importante nesse conflito por conhecimento de causa. Outro personagem importante também é Antônio Felipe Camarão, pessoal. Antônio Felipe Camarão, que foi um índio, foi um indígena brasileiro, potiguar, nascido ali no Rio Grande do Norte. E é interessante a gente apontar a presença dele, assim como a gente vai apontar do Henrique Dias, porque diferente desses outros, esse personagem está tratando sobre uma parcela da nossa população, que eram os indígenas, que conheciam grande parte desse território, se não todo o território, e o que contribuiu decisivamente para que esses embates obtivessem sucesso. Então, Antônio Felipe Camarão, assim como João Fernandes Vieira, assim como André Vidal de Negreiros e Antônio Dias Cardoso, bem como Henrique Dias, eles tinham interesses diversos, mas em síntese eles se convergiam. Antônio Dias Cardoso, ele foi um grande estrategista. Foi através dele, ele era um senhor de engenho que vendia ou que trabalhava com comércio de madeiras. Logo, ele conhecia bem a região pela extração desse tipo de material. Então, através das técnicas de guerrilha que ele desencadeou, isso foi importante para que aqui em Tabocas esse movimento tivesse êxito. Então, o que é um movimento de guerrilha, professora? É quando se dá táticas dentro de matas e que vai contribuir para que, conhecendo o território, aquele que está desenvolvendo o combate possa sair vitorioso. Então, o papel de Antônio Dias Cardoso nessa batalha das Tabocas, ele é memorável, tendo em vista que, ao conhecer a região pelo seu envolvimento com o comércio de madeira, ele vai contribuir para
instruir como se deveria dar os ataques. Vale salientar que o exército holandês era bem equipado e os lusos brasileiros não. Então, observem que para ter êxito, a vegetação contribuiu, o clima era um tempo chuvoso, as técnicas de guerrilha, de avançar, de emboscar dentro dos bambuzais, tudo isso contribuiu, mas sobretudo a expertise de quem dirigiu esse embate. E um desses estrategistas que vale mencionar é Antônio Dias Cardoso. Outro personagem tão importante quanto, que é o Henrique Dias, que já vinha desde o embate lá de Salvador, tendo contato ou oferecendo o seu efetivo de africanos para entrar no combate, ele desencadeia importante, ele leva uma grande massa para contribuir para esse embate, tendo em vista que os holandeses eles tinham um grande efetivo, mas não apenas isso. Eles tinham condições bélicas, ou seja, armas para poder enfrentar. Então, para um embate corpo a corpo, foi necessária uma quantidade maior de pessoas e as estratégias utilizadas por essas pessoas. O grande efetivo de africanos que eram dos engenhos onde os holandeses invadiram, eles contribuíram através da sua participação com Henrique Dias para que o evento obtivesse sucesso. Então, pessoal, o que a gente pode retirar dessa Batalha do Monte das Tabocas, ou a noção que nós podemos ter sobre ela é a seguinte: em 3 de agosto de 1645, aqui onde hoje compreende-se a cidade da Vitória de Santo Antão, um grande e importante evento se deu e foi decisivo para a expulsão dos holandeses do território onde hoje é a capitania de Pernambuco. Com isso, eu não quero dizer que a invasão holandesa teve apenas pontos negativos, ou que a ideia por trás de quem estava frente à insurreição era válida ou era nobre apenas. A gente tem que entender que a história nos aponta que esses eventos estão em volta de um macro. Então, nada se deu por acaso. Acontece Tabocas aqui porque a animosidade, a briga entre esses países da Europa já estava acontecendo há um tempo. E por trás dessa briga estava o interesse econômico, certo? Então, o que a gente pode dizer sobre a história enquanto uma ciência é que ela nos aponta, por exemplo, o interesse do que ainda hoje reverbera ou que a gente pode retirar do que ecoou lá no Monte das Tabocas. O desejo pela liberdade e a conquista pelo território onde nós crescemos, onde nós surgimos e que faz parte também da gente.